Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Convidamos o irmão a abrir as suas Bíblias no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 5. Romanos, capítulo número 5. Começando o versículo número 12. Romanos, capítulo número 5, começando o versículo número 12. Os irmãos acharam? Leamos a palavra. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de uma obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim do que, como o pecado reinou pela morte, também assim reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por tudo. Agora vamos fazer uma oração, abençoando a todos aqueles que estão ainda para chegar. O coral está escalado, tem pouca gente ainda, vamos aguardar um pouquinho, ver se chega mais alguém. E após a oração, a irmã Débora vai louvar o Senhor e Josean, que é o pai, vai ficar com a filha. Tá certo, Débora? Também os irmãos se preparam para recolher dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Quero convidar aqui o nosso querido auxiliar Deusdete, ele vai orar agora em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, Jesus, para te agradecer por essa tão maravilhosa palavra que foi lida nesta noite, Senhor. Que ela produza frutos em nosso coração, que o Teu ministro, meu Pai, nesta noite, possa fazer com que ela penetre em nosso coração, Jesus, e produza efeito no nosso dia a dia. Te agradecemos, Jesus, por estar conosco até este momento, pelos louvores que já foram entoados. Te pedimos que continue conosco até o fim deste trabalho. É o que nós pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos o caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora os ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. E então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém, há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Aleluia. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém, quem baixasse perdendo a atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tocha, com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalhar de Deus, e o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32.000 não lamento, e o resultado é vitória, vitória, vitória.
300 com buzinas, 300 com cantão, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 valorosos. Se 32 mil não querem ir, Deus usa os 300. Aleluia! A vitória é do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? A vitória é do povo de Deus, aleluia. Vocês veem, irmãos, que às vezes não adianta muita gente não, sabe? 32 mil, e tem muita gente por aí, preguiçoso, covarde, não quer fazer a obra do Senhor, e voltou 20 mil, depois ficou só com 300, olha só, de 32 para 300 é muita diferença. E Gideão, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, venceu a guerra com 300. Coral da igreja louvando ao Senhor com muita alegria agora. 2 hinos, cantando para o Senhor. Cante que Ele está recebendo.
Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Daqui a pouco a gente vai ministrar a palavra do Senhor. Nesse momento eu quero convidar Fabinho para louvar o Senhor. Hoje é só o dueto, não é o quarteto. O dueto Fabinho e Suerda, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Cante. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Amadas ovelhas, eu quero que você saiba que o seu pastor lhe ama muito. Amém? E o pastor Jesus, esse nem se fala, esse aqui ama mesmo, tá bom? Fabinho e Suerda, adorando. Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos estão sentindo a graça de Deus aí? Irmãos, está tendo uma graça de Deus tão maravilhosa nesse culto. Aleluia. Eu não sei se os irmãos estão sentindo, mas eu estava dizendo aos irmãos ali atrás. Louvado seja Deus. A gente sente o óleo de Deus derramado dentro do templo. Aleluia. Isso é espiritual. Então aproveite essa presença tão grandiosa do Consolador. Glória a Deus. E se envolva cada vez mais com a graça. Ele é a fonte que não se esgota. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ele sabe a tua necessidade. Adore conosco em nome de Jesus Cristo. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei a te voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você tem liberdade nessa noite de exaltar o nome do Senhor. Você tem liberdade de se envolver com a presença do Consolador. Ele está aqui no nosso meio. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes.
vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem sabe pode adorar conosco nessa noite. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem sabe adore conosco. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Obrigado, Jesus. És o dom de Abalassura me canta, larabá. Deus, o Messias, Obrigado por nos escolher, Senhor. o meu Salvador. Mais uma vez a igreja, vamos. Tu és por quem a minha alma esperou. O seu nome está escrito no livro da vida. A fonte da vida que me encontrou. Aproveite porque a fonte que não se esgota está aqui nessa noite. És o dom de Deus, Ele tem o que a sua alma Messias, necessita. o meu Salvador. Pode se jogar na presença do Consolador. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Salabassore me canta, larabá. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Você sente, irmãos? Aleluia. Deus está aqui. Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estaria. E Ele está aqui. E quando o Senhor está, Ele faz a diferença. Se sente, Ele se faz sentir a sua presença. E nós sentimos a sua presença nesta noite. Aleluia, há uma unção especial nesta noite, neste culto. Eu sinto isto, irmãos, e com certeza Deus nos falará pela sua palavra mais uma vez. Queridos, vocês são testemunhas que tenho falado em várias ocasiões sobre a santificação, sobre o cuidado que devemos ter com a doutrina, com o andar cristão, a forma como nós devemos nos portar nos caminhos do Senhor. E eu estava me preparando para pregar, e eu tenho lá em casa um arquivo meu, físico mesmo, que eu guardo as pregações que eu prego. E aí eu digo, o Senhor coloca no meu coração falar sobre a santificação. E aí eu digo, eu vou ver o que eu já preguei em Candelária, para a gente não repetir, porque o povo de lá é inteligente e lembra das coisas. Quando a gente prega, aí os irmãos conferem, né? O pastor já pregou sobre isso. Aí eu não queria repetir mensagem, porque eu quero trazer-lhes algo novo. Aí eu comecei a ver a pilha de esboço, e dentro da pilha de esboço tinha uma outra pilha só sobre santificação. Tenho-vos falado sobre isto, mas não cansarei de falar. Deus está nos inquietando para falarmos mais uma vez sobre a santidade, sobre a necessidade que temos
de sermos cada dia mais santos. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando, o Senhor está voltando, e devemos estar preparados para a volta de Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a igreja. Que lindo será quando Ele disser assim: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então devemos estar preparados, e nesse processo de preparação, nós precisamos cada dia mais estarmos santificados, e nos santificando, e procurando cada dia mais agradar o Senhor, mais perto de Deus e mais longe do pecado. Isso é santificação. É uma coisa bem prática, uma linguagem bem corriqueira, que eu estou falando tão simples, né? Para que a gente possa entender mais rápido. Eu sei que se eu trouxesse aqui um tratado de teologia paulina, vocês iam passar a noite mergulhando comigo na palavra, mas eu quero lhes trazer algo bem simples, para que a gente capte rápido e fique muita coisa no nosso coração e na nossa mente. Se nós sairmos deste culto hoje aqui com a vontade de ser mais crente, eu me tenho por satisfeito. Se nós sairmos nesta noite com a vontade de sermos mais santos, eu já me tenho por satisfeito. E parece que a gente já está com vontade de ser mais crente. E parece que a gente já está sentindo que devemos ser mais crentes, estar mais próximo de Deus. Não como um fardo, tem que ser crente, tem que ser santo, mas prazerosamente, alegremente, suavemente, porque o fardo do Senhor é suave. Você concorda? Diga comigo: o fardo do Senhor é suave. Eu não diria nem um fardo, mas está escrito, né? O meu fardo é suave. Então vamos chamar de fardo, porque é suave, não é pesado. Pesado é a cruz que a gente carregava, pesado é o pecado que estava sobre os nossos ombros. Mas um dia, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tirou o fardo do pecado e trocou este fardo por uma cruz, certo, é verdade, uma cruz leve. E Paulo disse assim: essa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Queridos, vamos à palavra então. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, sobre a santificação. Encontraram? Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são da terra. Não, pensai nas coisas que são de cima, nas quais, ou nas que são, não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que coisa linda! Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus,
para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, queridos? Diga assim comigo: que coisa linda. Irmão, se eu não pregasse, já estava de bom tamanho. Mas Deus ainda quer, como dizia um amigo meu, debulhar a palavra. Ele quer que nós expliquemos a palavra do Senhor. Queridos, como nós estamos falando de santificação, deixa eu lhes dizer nesta noite que, não sei se alguém já ouviu, eu creio que a maioria já ouviu o que eu vou dizer agora. Você sabia que existe 3 tipos de santificação? Existem 3 tipos de santificação. Às vezes a gente só fala: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas do meio de vós. E a gente fala que tem que ser santo, e nós sabemos que temos que ser santos. Mas quais são os tipos de santificação? Vamos ver então. Existe a santificação, primeiro, posicional. Diga comigo: posicional. A santificação progressiva e a santificação gloriosa. Amém? A santificação posicional é o fundamento para a santificação progressiva, e a santificação progressiva nos prepara para a santificação gloriosa. Ela está vinculada uma à outra. É como se fosse um triângulo, né? Em cada vértice simbolicamente uma santificação. Diga comigo para não esquecer nunca mais. Primeiro, posicional, fala de posição, certo? Depois eu vou explicar. Posicional, depois progressiva e gloriosa. É o PPG. Os professores de cursinho, macete. Macete, não é? PPG, posicional, progressiva e gloriosa. Quem já fez vestibular sabe o que é um macete para o vestibular. Então é o PPG. A progressiva, então, tem base bíblica. A posicional também tem, e a gloriosa também tem base bíblica. E é isso que eu queria que vocês conferissem agora. A posicional, também conhecida como santificação legal ou imputada, é a posicional. É quando você aceita Jesus como Salvador, e aí você é separado do mundo para a santificação, para ir para o céu, como povo de Deus, como nação santa, povo de Deus, escolhido, zeloso, de boas obras. É a posicional. Você está ali na posição de filho de Deus agora, não mais criatura, mas filho de Deus. Isso ocorre no momento da salvação, quando o crente de coração, não da boca para fora, aceita a Jesus como Salvador. Porque de boca para fora não vale, né? Tem que ser de coração. Uma vez na Venezuela, um homem chamado Jesus Morocoima aceitou da boca para fora, porque ele veio à frente, mandou-se. A pregadora estava pregando, pregou muito bem, a irmã Maria Padrão, pastora, pregadora lá, aceitam pastora. E ela pregou, aí disse: venham aqui no altar. Aí vieram todo mundo no altar. Aí ela disse assim: agora diga, eu aceito a Jesus como Salvador. Aí ele disse: pastor, eu não queria aceitar assim. Ali foi da boca para fora, pastor, eu queria aceitar de coração, deixa eu ficar na igreja mais um tempo, e depois então eu decido. Aí deixei ele ficar ali na igreja, fomos pregando a palavra, e Deus foi trabalhando no coração de Jesus Morocoima, e esse homem depois, numa cruzada evangelística, pregada por Jorge Rasque, um pregador porto-riquenho, que mora nos Estados Unidos, aquele homem pregou uma palavra naquele dia, fantástica, maravilhosa, numa cruzada evangelística. Quando fez o convite, Jesus Morocoima foi o primeiro a levantar a mão, e aceitou a Jesus como Salvador, de verdade, de coração. Chegou para mim Jesus Morocoima e disse: pastor, era desta forma que eu queria. De coração, mi pastor, agora sim eu sou cristiano, agora sim eu sou crente, agora sim eu sou cristão, agora sim eu sou crente. Porque naquela noite Jesus entrou no coração dele, ele abriu a porta do coração e Jesus entrou, e ele agora estava na posição de salvo, posicional, estava na posição de salvo. Mas Jesus Morocoima precisava melhorar. Ele tinha ainda algumas coisas como aquele outro Jesus que eu falei da carteira de cigarro.
Não é esse que eu estou falando. O da carteira de cigarro é outra história, é outro Jesus. Que lá, pensa numa cidade, num país, quer dizer, para ter Jesus. Jesus Morocoima, Jesus Velasquez, Jesus Domingues. E quando você insistir mais, eles botam o nome do filho de Jesus. Aí chamam de Ressuíto. Ressuíto, Jesusinho. Porque lá existe uma divindade chamada Jesus. El Niño Jesus. Esse do furacão, El Niño Jesus. É uma divindade. E eles colocam o nome nos filhos em homenagem a essa divindade. Aí passa de pai para filho e tal. Mas quando aceita Jesus Cristo como Salvador, o nome continua o mesmo, mas a pessoa é diferente. E era justamente essa diferença que Jesus Morocoima estava procurando. Ele precisava deixar algumas coisas na vida. E aí vem então a questão da santificação progressiva. Diga assim, eu estou aí nesse quadro. Diga comigo, eu estou aqui. Eu estou aqui na progressiva. Você já passou pela posicional, você aceitou a Jesus como Salvador de coração, e agora nós estamos num processo de purificação, de santificação paulatina, ou seja, progressiva. Aí diga assim para mim, pastor, o senhor é pastor. Diga, pastor, o senhor é pastor, mas em que posição o senhor está? Diga, pergunte. Eu estou igual a você, progressivo. Já passei também pelo estágio da posicional, e agora eu também estou junto com vocês, mesmo sendo pastor, tão humano quanto, como eu digo sempre. Batista, por favor, belisca aqui, pastor. Olha, tá vendo? Igual, comedor de feijão, farinha e açúcar. E se você me chamar para ir na sua casa e comer um brote com suco de maracujá, oh, coisa maravilhosa. Irmãos, nós estamos juntos, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos numa fase de santificação progressiva. Coisas que eu fazia ontem já não faço hoje, porque eu ganhei hoje uma consciência diferente. Paulo disse assim: quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu cometia coisas de menino, mas agora eu cresci, agora eu avancei na santificação, e é isso que ele quer dizer, santificação progressiva, aleluia. E agora ele não comete mais aquelas falhas que ele cometia antes, aquilo de novo convertido, aquelas falhas que, sabe, são perdoáveis, digamos assim, falhas perdoáveis ao novo convertido, mas não é perdoável mais para um velho convertido, porque ele já aprendeu, já passou. Diga-se de passagem que eu estou usando uma linguagem figurada, né? Porque todos os pecados são perdoáveis diante de Deus, todos os pecados são perdoáveis, mas eu estou falando, vocês estão me entendendo, né? Tem coisas, comportamentos que quando eu era novo convertido eu fazia, tinha coisas admissível, exato, não é imperdoável, mas coisas admissíveis. Quando eu olho para um novo convertido, aí eu tenho paciência. Paulo disse: suportem uns aos outros, nessa questão da progressividade da santificação. Então a gente vai se suportando. Vê a falha do irmão, perdoe, não é? Menino, deixa para lá, Deus está trabalhando, Jesus está sendo gerado, Cristo, Filho do Deus vivo, está sendo gerado dentro de cada um de nós, até que alcancemos a plenitude de varão perfeito. Aí quando chegarmos na plenitude de varão perfeito, aí já estaremos com o Senhor, porque enquanto estivermos aqui na terra, nunca, jamais, em tempo algum, seremos varões perfeitos. Mas, cuidado com o que eu estou dizendo, para depois não dizer aí coisa que eu não disse. Mas nós estamos na batalha. Eu estou na batalha com você, nós estamos juntos. Diga comigo, TMJ, pastor. Mas diga, não tem problema. TMJ é a sigla de tamo junto. Diga, tamo junto, pastor. Diga, TMJ, pastor. Assim dizem os muchachos, assim dizem os jovens, né? TMJ. E eu também posso dizer com você, estamos no mesmo barco, estamos na mesma trajetória. Uns já estão mais avançados, já pulou um estágio 1, o outro pulou o estágio 2 da progressividade, e o outro já está bem avançado. E nessa questão de estágio, cobra-se de mim, como pastor, um outro nível. O nível que se cobra de Jackson, novo convertido, me permita, meu amigo Jackson, me permita. Então, o nível de cobrança de Deus em cima de Jackson é diferente do nível de cobrança em cima de Eliezer. E eu estou consciente disso. E para isso eu estou aqui. E não estou reclamando, porque é legal, é justo isso.
Ora, se eu passei por todo um discipulado, se eu fui treinado, se eu fui capacitado, se Deus me chamou para a obra, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas fragilidades humanas que um ser humano pode ter, mas Deus investiu em mim, não é verdade? E cada um pega a carapuça para si, cada um pegue a carapuça para si, conforme o avançar da carruagem espiritual. Deus vai nos cobrando e exigindo de nós coisas que antes não cobrava. É verdade? A carruagem vai avançando, e agora comportamentos que antes nós tínhamos, já não podemos ter. Não é que seja imperdoável, mas não convém. Diga comigo: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Diga: a quem muito se dá, muito se é cobrado. Isso é o básico do cristianismo. Aí passa a ser inadmissível para alguém que já passou de nível. É igual a matemática 1. Vamos para cálculo, os que gostam de cálculo. Cálculo 1, integral. Cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4 na engenharia. Aí quando chega lá no cálculo 4, cai uma integral e o camarada não sabe fazer, erra na integral. Aí vão dizer o quê? Ou foi erro do professor que não ensinou, que eu acho muito difícil, ou então ele que gaseou a aula, ou então ele que passou colando. Então são erros que não se admitem de um engenheiro, de um estudante de engenharia, lá no nível que ele tiver pagando cálculo 4, errar uma questão de cálculo 1, não pode. Então eu não posso cometer e seguir cometendo as mesmas coisas que eu cometia lá no nível 1, no cálculo 1 do discipulado, no cálculo 1 do Betel. Eu não posso mais, porque evoluímos, crescemos, e isso se chama santificação progressiva. E na medida que Deus vai me dando a chance para nós nos santificarmos, por outro lado também o peso da responsabilidade cristã vai aumentando. Irmãos, vocês poderiam hoje estar em outro lugar e não escutar isso. Mas é isso que você está precisando ouvir, e eu também, porque a mensagem vai para lá e vem para cá, e passa também para o púlpito aqui. Por isso que de vez em quando eu viro para vocês, mas na hora que eu viro para vocês, eu estou virando para dentro de mim, primeiro, para aqui, para o meu coração, e dizendo: Eliezer, cuida-te. Eliezer, cuida da tua vida. Eliezer, cuida do teu ministério. Eliezer, olha, tu és exemplo dos fiéis, então tenha cuidado naquilo que você pensa, naquilo que você diz, e como você anda, o que você faz. O teu comportamento é modelo para alguns. Irmãos, é assim. E cada líder também, na sua vocação, no seu nível. Nós não podemos mais ser iguais quando aceitamos a Jesus como Salvador. Se eu disser para você assim, que tal se você me visse, por exemplo, comprando pão na padaria, eu, pastor, eu vou comprar pão na padaria, aí eu boto aquele short que fazem, que eu não faço, porque não tenho tempo, que vão para a academia. Eu estou na academia, aí pronto, lá perto do Rede Mais tem uma academia vizinho. Eu não fui, mas meu filho vai. Digamos que eu fosse, aí eu estava lá na academia, né? Fazendo na academia, você vai lá, muito bem, aí de repente eu estou lá, eu digo, deu vontade de comprar pão, aí eu vou sair da academia com os trajes que estou ali, certo? Eu, pastor, são vocês, eu, pastor, aí estou no traje da academia, aquela roupa de academia e tal, aí eu saio na porta, nem me dou conta que sou pastor, aí, quando eu penso que não, estou dentro do Rede Mais, e de repente, como Natal tem muito crente, e tem muitos pastores, aí eu estou lá, diga aí, eu estou falando de nível de cobrança, eu estou falando de que Deus nos cobra as coisas, e que eu não posso viver como outrora vivíamos, né? Na nossa vã maneira de viver. Aí de repente eis que surge, que brota rapidamente um pastorzão. Aquele pastor vai olhar para mim assim, vai dizer: esse é o pastor de Candelária? E se veste assim? Aí não é um pastor, não é. Um novo convertido, a irmã Felizarda Moura. A irmã Felizarda Moura aceitou Jesus como Salvador, passou pelo Betel, e os irmãos no Betel disseram assim: o crente tem que ser diferente do mundo, o crente tem que se vestir diferente. Aí olha assim, e esse é pastor? Não, peraí, se escandalizará comigo.
mesmo que por dentro eu esteja santificado, mesmo que eu não quis fazer ninguém pecar, mas a minha aparência exterior denota muito do que está dentro do meu coração. Então eu tenho que cuidar desse templo. É templo, diga, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E eu tenho que cuidar bem desse templo. Não que eu vá viver todo o tempo com paletó e gravata, pelo amor de Deus, não me cobre isso, porque a carga já é muito pesada para o pastor. Hoje eu me encontrei com um irmão e eu estava esporte fino. Esporte fino é quando a gente está assim meio que descontraído, né? E, claro, você não vai estar todo o tempo de paletó e gravata. Encontrei com um santo, aí oh, Jesus. Aí eu disse assim: desculpa que eu estou com traje de apaga-fogo, para brincar, né? Eu não estou com a roupa sacerdotal. Aí ele disse: irmão, vamos pular essa parte? Vamos pular essa parte? Vamos. Não foi uma resposta muito legal para mim, sabe? Porque eu estava falando de coisas, eu estava bem vestido, eu não estava mal vestido, eu estava bem vestido. Eu estava com roupa esporte fino. Agora, porque eu estava com um sapato esporte fino, irmãos. Então eu não posso também exagerar na dose, entendeu? O Senhor exige até certo ponto. Mas eu estava com a camisa polo, eu estava com a minha calça comprida, estava com o tênis. Agora, porque eu estou jovial e estou esporte fino, você vai me cobrar porque eu sou pastor e tenho que estar sempre de camisa de mangas compridas e gravata? Não, então eu não posso exagerar. Aí eu disse: não, meu amado, eu estou falando do exterior, não estou falando de interior, não estou falando de alma, eu não estou falando de coração. Eu estou com roupa de apaga-fogo aqui por fora, mas por dentro eu estou na batalha espiritual. Aleluia, glória a Deus. Paulo disse assim: carrego comigo as marcas de Cristo Jesus. Não vamos julgar o nosso irmão porque o irmão está de esporte fino. Agora, claro que ele não pode exagerar. Uma calça comprida de uma mulher, liguete, tem essa liguete? Se não tiver, eu batizo agora, liguete. Delineando o corpo, mostrando parte do seio. E diga-se de passagem, não é só mulher não. E agora são homens e mulheres, exagerando na dose, numa libertinagem espiritual, teológica e comportamental. Porque é teológica muitas vezes, é exterior, né? Comportamento. É claro que como pastor, se eu for para um ambiente, e cada ambiente tem a roupa de se vestir de um pastor, e disso eu estou muito claro. Se eu vou ministrar como hoje, por que não? Se a Assembleia de Deus, a minha amada igreja, me exige um paletó no púlpito, eu boto o meu paletó e boto a minha gravata e venho e prego tranquilo. Agora, se eu estiver na rua evangelizando, sol a pino, eu vou estar de paletó? A menos que seja exigido que aquela cerimônia seja de paletó e gravata. Observe que eu não estou dizendo paletó, eu estou dizendo paletó, e é paletó com E. Então, assim, às vezes a gente exagera um pouco nessa questão da exigência. E às vezes o pior é que não temos a exigência em cima de nós, mas exigimos do próximo, exigimos do outro. Fracassamos em alguma área da nossa vida e ainda queremos exigir do pobre coitado, da pobre coitada que está lutando e batalhando para ser crente. Então eu venho lhes falar nesta noite sobre santidade e santificação, dizendo que é um processo, irmãos, é um processo. Você já atingiu um nível espiritual que outro não atingiu. Então a palavra de Deus nos manda mortificar a nossa carne, mortificar a nossa vã maneira de viver, os nossos membros, mas também ter paciência com os demais. Diga comigo: eu tenho que ter paciência, mas diga com power, diga com poder. 1, 2, 3, paciência. Porque Jesus disse assim: com a medida com que julgardes, serás julgado. Terrível, não? Com a medida com que julgardes, serás julgados. Então eu não posso achar porque eu estou num nível de santidade, ou não fale comigo porque agora eu estou top. Agora, sabe, eu estou lá em cima, então por favor não me toque, não como com você, não sento com você, não. Se o inimigo colocar isso no seu coração, diga para ele: está repreendido em nome de Jesus. Jesus sentava com os fariseus, Jesus sentava com os saduceus, Jesus sentava com os pecadores.
Aí quando ele estava sentado com os pecadores, alguém disse o quê? Se ele soubesse com quem ele está lidando, com quem ele está sentado e com quem ele está conversando, ele não estava aqui, ele não estava fazendo isso. Aí começaram, Jesus chega e expõe o pecado deles. Meu Deus do céu, por que é que eu estou dizendo isso nesta noite, né? Não são com vocês. E se cada um pegar a carapuça para si, nós vamos nos vacinar nesta noite com a palavra de Deus, para nós não cairmos, sabe, no âmbito, na esfera, na questão da acusação por acusar, e dizer fulano, beltrano, é assim, é assado. Não. A maneira de medir de Jesus é outra. Ele mede, ele tem o seu cordão de medir, né? E ele mede, e ele pesa, e Deus mede e pesa, e pode deixar com ele que ele sabe como fazer. Para não acontecer, quando ele mede mesmo forte, ele bota pesado, ele força a barra. O padrão de Deus, muitas vezes, na medição, é terrível. Quando ele mediu o outro lá, botou na balança, não foi? Beltesazar, foi ele? Beltesazar, pesado foste na balança, olha que terrível, pesado foste na balança, e fostes encontrado em falta. Então, Deus sabe como fazer, a ele corresponde a verificação e o checklist da santificação, para saber se está santo ou se não está. Não me compete, diga, não nos compete saber a vida do irmão, a Jesus compete, a Deus e ao Espírito Santo. É aquela máxima, entrega a Deus, Deus sabe como fazer. Agora, eu tenho que verificar, o meu checklist é aqui dentro, ponto a ponto. Como é que está você nisso? Como é que eu estou nisso? Como é que eu estou naquilo outro? Estou falho aqui, eu tenho que melhorar. É um checklist na nossa consciência, de dizer assim, irmãos, eu estou falando aqui o que Deus está me dando, tá, irmão? Eu estou com um esboço aqui, mas eu não estou olhando muito para o esboço. Eu estou falando o que Deus está dizendo. Que o checklist tem que estar aqui dentro, na minha mente e no meu coração, na minha vida. Como o apóstolo Paulo disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu não tenho que estar com a luneta, igual a um que eu conheci ele, eu conheci esse santo. Ele ia para a praia, em uma cidade do interior, para ver quem estava tomando banho. Não era para curiar, para se deleitar por concupiscência. Ele ia para curiar, para disciplinar. Ele olhava, como é que estava a bermuda do irmão? Como é que estava a roupa daquele irmão? Não passou no crivo dele, como homem. Disciplinava o coitado. Pescador, desceu do barquinho, estava pescando lá dentro do mar. Aí desceu um bermudão aqui, sacerdotal. Você sabe que tamanho é o bermudão sacerdotal? Eu vou marcar para vocês. Se vocês me virem com uma bermuda por aí menor do que essa, me discipline. É aqui embaixo. Bermuda baque, bermuda eu chamo de bermuda sacerdotal, tá? Aí ele olhava, não, irmãos. Aí Jesus diz assim, através de Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e não fique olhando para a vida de A, ou de B, ou de C, porque você vai cair, você vai pecar, porque você vai murmurar contra o seu irmão, você vai julgar o seu irmão. Aí o Senhor disse o quê? Veja o que está no argueiro, ou seja, você quer tirar um argueiro no olho do seu irmão, e você está com a trave, uma pedra bem grandona, travando o seu olho. Tire primeiro a trave, depois que você tirar a trave, aí você vai tentar limpar, bota colírio para ver se sai, joga água, faz alguma coisa para ver se sai do olho. Mas tem gente que é fino nisso daí, irmãos, e ninguém me disse nada, e nem está acontecendo nada. É vacina para não acontecer. É vacina para não acontecer. Se alguém chegar no seu ouvido e você vai dizer, está repreendido em nome de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados, porque na medida que você julgar, você pode ser pego na mesma medida, e vai ser forte, não é não? Então, é santificação progressiva. Aí existe uma outra santificação, que é a santificação quando Cristo vier buscar a sua igreja. Diz a palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, naquele momento da ressurreição, da vinda de Jesus, está escrito na palavra do Senhor, que quando Ele vier arrebatar a sua igreja, diz a palavra, que os mortos, olha o quadro pintado agora, os mortos em Cristo, que sairão lá do paraíso,
O Senhor vai, de alguma forma, não me pergunte como, mas o Senhor vai lá, através do seu Espírito, rapidamente. Para isso, me dá cá os salvos em Cristo, aqueles que dormiram, aleluia, guardando consigo a palavra, guardando consigo o testemunho. Vai lá e traz tudinho, ressuscita. E se você e eu estivermos vivos para esse momento, aí juntamente, numa fração de segundos, seremos transformados num corpo santificado, num corpo glorioso, e estaremos com o Senhor para sempre, aonde há gozo, paz e alegria, na presença do Espírito Santo de Deus. E veremos o Senhor dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Senta aqui comigo, vamos reinar juntos. Corpo glorificado, santificado, onde não mais o pecado terá domínio sobre nós, onde agora nessa santificação gloriosa nós estaremos para sempre, eternamente com o Pai, aleluia, na presença do Senhor. E para isso, Cilia, nós estamos lutando, para isso nós estamos batalhando, para isso a gente está cumprindo, tentando cumprir, sabe, irmão, a duras penas a palavra do Senhor. Porque Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim é o que eu faço. Dura coisa. Quem me livrará disso tudo? Jesus, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia, como eu digo sempre, as garras da graça de Deus. Você já ouviu eu falar sobre isso? Você já ouviu em algum momento eu falar sobre as garras da graça de Deus? Se é que a graça tem garra, mas eu posso simbolicamente, eu creio que é como uma analogia, eu vou fazer uma analogia, é as garras. Vem cá, você é meu, você é minha, Satanás não te toca, Satanás não vai te destruir, você não vai cair, e ainda que você venha cair, eu vou te levantar, eu vou te dar uma chance, eu vou te colocar de novo no altar. E eu vou te dar chance, eu vou te dar anel no dedo, eu vou te dar roupa nova, eu vou te dar sapato novo, eu vou fazer uma festa, eu vou chamar os vizinhos, eu vou pegar um bezerro, eu vou matar esse bezerro, eu vou sacrificá-lo, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e eu dou tudo de novo, eu dou unção nova, aleluia, eu restauro a saúde, eu dou poder, diz o Senhor dos Exércitos, e te uso como uma tocha acesa, aleluia, no mundo que jaz no maligno, no mundo corrupto e corruptor, nós podemos brilhar em santidade, aleluia, de vida, porque o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá força. Não é por nós, irmãos, que se nós dependêssemos de nós, seríamos os mais míseros pecadores, aleluia, mas é pela graça. Se hoje estamos de pé, é pela graça, é pelas garras da graça que nos alcançou, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne. Uns eram blasfemos, outros corruptos, outros mentirosos, outros eram ladrões, outros eram colarinho branco, não parecia ser, mas eram. Mas hoje, pela graça, estamos aqui, pela graça de Deus, graça, infinita graça, favor imerecido, que nos ajuda na santificação, porque nós de nós mesmos não teríamos força, não, mas o Senhor, além de nos salvar, olha que lindo Ele está me dando agora, além disso, além de nos salvar, de nos garantir o céu de glória que está preparado, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá poder sobre o pecado, para que você possa dizer não, aleluia, definitivamente não. Para que você possa assentar no seu coração, como fez Daniel. Daniel, diz a palavra do Senhor, assentou no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Aleluia. Sinto a presença do Senhor neste lugar. É grande a presença dEle, e diante da presença dEle os demônios correm.
bata em retirada a paz, a tranquilidade, a suavidade, aleluia, há alento para a alma ferida. Anda rabaixo, ita labás, anda lá. Adore, adore, porque a presença do Senhor é grande aqui. Eu sinto a presença dele. Na presença do Senhor nós nos alegramos. Na presença do Senhor nós choramos. Aleluia. Na presença do Senhor nós nos alegramos e falamos línguas. Aleluia. Quem é batizado e quem não é renovado. A presença do Senhor é grande. E quando a gente fala de unção, a unção que nos ajuda na santificação, a unção que nos ajuda a sermos cada dia mais parecido com Cristo, a unção que nos ajuda a dizermos assim: a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Diga comigo: agora não mais vivo eu, agora Cristo vive em mim. E como Ele vive em mim, diga, Ele me ajuda a ser santo. É um processo que é assim, sabe, irmãos? Tem uma parcela de Deus e tem a minha parcela. É dupla, é uma via de mão dupla, podemos dizer. Ou então, assim, como se fosse uma asa de uma águia. Nós somos essa águia. E aí Deus entra com uma parte para a gente voar nas asas do Espírito. Vou simbolizar agora aqui. Uma águia, a ave que tem uma envergadura maior que existe. Que quando Santos Dumont foi fazer o avião, se baseou nela, certamente. Quando ela abre assim as asas, meu Deus do céu. E ela voando então, e os olhos dela, mas não quero falar disso. Quero dizer o seguinte: a parcela na santificação não é só minha, nem também é de Deus. Eu não posso chegar para Deus e dizer: Senhor, me santifique. Já santificou, já separou, já chamou de igreja, já redimiu, já colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos posicionados. Amém, irmãos? Já estamos posicionados ali na santificação, na fé, no evangelho, no caminho. Agora eu tenho que entrar na progressiva. Não é escova progressiva não, irmãs, por favor. Eu estou falando de santificação. Viu, irmã Cátia? Viu, auxiliadora? Não é escova progressiva, eu estou falando de santificação. Para vocês não esquecerem a palavra. Tá? Progressiva. Olha ali, a cabeleireira, agora ela riu. Diga progressiva. Diga, progressiva. Não é escova que o pastor está falando. Está falando de santificação. E aí vamos nessa progressividade, ou nessa progressão da santificação. Deus entra com a parte e eu entro com a outra. O Espírito Santo está ali, a trindade na direita. Vamos botar na direita, porque a esquerda é complicado. Direita, trindade. Deus, Espírito Santo, Jesus, os anjos, a corte celestial, e eu aqui, ó, na esquerda, o homem falho na esquerda. Aí eu entro com a minha parcela, livre-arbítrio, vontade própria, capacidade de decidir entre o certo e o errado, capacidade de acertar, capacidade de errar, capacidade de optar e dizer: eu quero assim, eu quero acertar o caminho, eu quero ser crente, eu quero ser salvo, eu digo não ao pecado. Está na minha mão fazer isso, está no meu poder fazer isso. A palavra diz que aquele que podendo fazer o bem e esse não faz, ele peca. Então está na minha mão a capacidade de decidir. Eis que põe diante de ti dois caminhos: caminho da vida, caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida. Ele recomenda: cabe a mim aceitar ou não. Se eu rejeitar, como se o filho pródigo, por exemplo, rejeitou, aí ele disse: não, eu vou para o mundão, eu quero fazer o que eu quero malgastar o meu dinheiro. Tem gente que é assim: eu não quero ser crente mais. Está aqui, pastor, o cartão de membro, quando tem, alguns não têm. Está aqui, pastor, o cartão de membro. Antigamente faziam isso, pegava o cartão de membro: quero mais ser crente não. Aí o pastor dizia: está certo, meu irmão, é um direito que lhe assiste, vá, gaste sua herança, faça tudo que você quiser fazer, vá lá para o mundão. Quando ele estava lá no mundão, perdido, liso, sofrendo, cheio de demônio, aí alguém pregava, ia lá no mundão para ele: volte para Jesus, meu irmão. Enquanto você estiver assim, é só castigo, é só pancada, é só dor. Você vai querer continuar? Eu quero. Ainda tinha um dinheirinho.
Aí começou a gastar mais, gastou, quando não tinha mais nada, que estava velho, doente, acabado, ferido, chagado. Ai meu Deus, agora eu quero voltar para a casa do pai. Aí eu pergunto, tem perdão para um homem desse? Diga comigo, tem. É a graça, é o favor imerecido. Se dependesse dos méritos dele, não. Mas quando depende dos méritos de Jesus, aleluia, aí sim, aí Deus olha para aquela criatura, aquele caído ali, ou aquela caída, e diz assim, ele não merece, mas o meu filho, Deus pensa assim, mas o meu filho merece, os méritos dele, pelos méritos de Cristo Jesus. Aí outra vez, reergue, faz a festa, coloca anel no dedo, dá sapato novo, sandálias novas, festa, alegria, chama diante do Rei Jesus, chama Gilmar, faz uma festa, e domingo é o culto de Gilmar, faz uma festa, aleluia, e assim recebe de volta. Aí quando pensa que não, aquele que estava na sarjeta do pecado, quando você pensa que não, está num púlpito pregando, aí é que dá um nó no dá parafuso na cabeça de muita gente. E esse? Aí os irmãos do filho pródigo começam a censurar aquele irmão. Aí pensa assim, chega para o pastor e diz, pastor não está sabendo não, da vida pregressa dele, o que foi que ele fez? Aí o pastor está sabendo, ele chegou para o pastor e disse, aí o pastor chega assim, meu filho, fique tranquilo, que eu já sei, mas eu também sei, que Jesus perdoou os pecados, então fique tranquilo, porque se você cair, você for para a situação dele, de igual maneira você vai ser recebido. Aí a pessoa fica tranquila, porque vê quão humano ele é. Então a santificação progressiva é isso, eu decido ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ser santo. Aí do outro lado tem Deus que me dá as ferramentas para isso. Agora sim, chegou o que eu estava querendo dizer, que Deus nos dá as ferramentas. Fabrinho, você sabe essa palavra ferramenta, porque ele sempre usa. Deus nos dá as ferramentas necessárias para nos santificarmos. Cabe a mim usar o martelo, cabe a mim usar a palavra, cabe a mim usar a oração, cabe a mim usar o jejum, cabe a mim usar a consagração, a congregação, cabe a mim usar o tapar a boca e também os ouvidos. Porque nessa trajetória cristã, olha irmão, estou dizendo isso pela unção do Espírito Santo de Deus. Nessa trajetória cristã, eu tenho que fechar os meus ouvidos e eu tenho que calar a minha boca. Eu tenho que refrear a minha língua, porque senão, irmão, a gente vai pecar, a gente vai botar, sabe, no esgoto, tudo que a gente está tentando fazer até hoje, para chegar no céu. Amém, igreja? Aí Deus me dá as ferramentas, cabe a nós usarmos as ferramentas adequadas, nos momentos certos. Eu estou precisando de dizer não ao pecado, digamos assim, né, você e eu, uma situação X, qualquer, aí eu preguei sobre isso na doutrina passada, mas eu quero dizer de novo, porque pode ser que não tenha alguém, ou seja, tem alguém aqui que não ouviu. Eu estou falando de santificação, de um processo, que muitas vezes eu tenho que dizer não, às vezes eu tenho que dizer sim, quando tenho que dizer sim, que está de acordo com a palavra. Jesus disse assim, sobre a firmeza do sim, sim e o não, não. Eu tenho que ser firme quando tenho que dizer sim, e eu tenho que ser firme quando tenho que dizer não ao pecado. Sim para Deus e não ao pecado. Ainda que eu tenha dano, quando eu disser uma coisa, eu tenho que cumprir. Então pronto, sobre o sim, sim e não, não. Aí tem a questão vou lhe trazer um conceito que talvez você não ouviu, aqueles que estavam na doutrina passada ouviu, e alguns já ouviram por aí afora. Obediência deliberada. Quero recalcar, eu quero outra vez falar sobre isso, até que a gente possa estar bem preparado para dizer não. Já estou terminando, são 9 horas, me dê 5 minutinhos. Qual é o relógio que está certo? Aquele da porta, que horas são aí? 9:02, pronto, eu vou correr para a gente terminar. Eu estou falando de obediência deliberada, dentro do processo da santificação. Pastor, o que é isso? É você de antemão já se prevenir para o que há de vir na tentação. É você se prevenir como o bombeiro Eliseu se prepara ou se preparava para um grande incêndio, para uma tentação. Você já se preparou para uma tentação financeira, por exemplo? Alguém chegar para você assim e lhe dar um dinheiro bem fácil,
Já se preparou para isso? Você já se preparou para quando você for sair na rua e de repente você é tentado com relação ao sexo oposto? Um deus grego dessa altura, bonitão, ou uma deusa grega, bonitona dessa altura. Um homem bonito, lindo, maravilhoso para as mulheres, e uma mulher linda e maravilhosa para um homem. Você já se preparou para dizer não? Eu tenho trabalhado isso como cristão desde muito cedo. Está preparado para o momento da adversidade, para não cair. Jesus disse, Senhor, ensinando a orar, né? Pai, livra-nos de cair em tentação. A tentação pode vir para o velho, para o pastor, para o ancião, para o menino, para o adolescente, para todos nós que aqui está. Para Daniel, lá, diz a palavra do Senhor, ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, a mesa do rei. Aí você, já falei aqui, né, sobre isso, mas vou dizer de novo. Pense aí numa mesa bem top. A mesa da Petrobras era top, tinha de tudo, e os colegas engordavam, ficavam gordão. Eu dizia assim, eu vou ficar aqui porque eu tenho uma jornada pela frente. Aí comia só o necessário. Mas tinha um colega lá que ele dizia assim, bota aí 3 bifes para mim e 4 ovos. Era queijo do reino, bota aí 3 pedaços do queijo do reino, e o colesterol lá em cima já. Aí eu dizia, não, eu vou por aqui. O detalhe estava que depois, quando eu ia fazer o exame médico, meu colesterol estava um pouquinho só, e o dele estava lá em cima, gordo, barrigudo. Eu vim criar barriga depois que eu fui pastor. Porque é difícil, né? Muito bem, então, queridos, nós estamos falando dessa obediência deliberada, dessa questão de você se prevenir, não, vou dizer não, ainda que chova canivete, ainda que o sangue dê na canela, eu vou dizer não, quando tiver que dizer não. Eu tenho que me vacinar, é uma vacina prévia, é você se preparar e se condicionar internamente e dizer assim, não vou me contaminar, eu vou sempre estar tentando agradar ao Senhor dos Exércitos, eu quero ser santo, eu quero cada dia estar no caminho do Evangelho, eu não vou pecar, eu não vou cair. Irmão, se muitas vezes você se prepara tanto e ainda falha em alguma coisa, imagine aqueles que partem para a luta, coração aberto, peito aberto, e sabe, quem é mais fácil de cair? Os dois são possíveis, factíveis de cair, mas um é mais provável de cair. E o mais provável, sabe qual é o que cai? É aquele que brinca com o pecado, o que flerta com o pecado, que, não, tranquilo, eu sou forte. Irmão, não tem forte para o pecado. Sansão pensava que era forte, caiu. Davi pensava que era forte, tombou e caiu. Pare de contar. Abraão mentiu. Aí por aí vai. Se você for contar, você vai encontrar muita gente que achava que era forte. Por isso que Jesus disse, aquele que julga estar em pé, vigie, cuidado, aba do olho, como diz o Matuto, não você cai. Não, porque eu sou o santarrão, o suprassumo da santidade. Eu cheguei no nível espiritual que, olha, é eu falando e é eu dizendo, não, por favor, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é Deus na nossa vida, são as garras da misericórdia na nossa vida. Se não for pelas garras da misericórdia, aonde estaríamos nós? Fique de pé, por favor, comigo. Aonde estaríamos nós se não fosse pelas garras da misericórdia? Mas estamos no processo da santificação. Nós encontramos em Cristo Jesus a santificação posicional. Estávamos posicionados longe dele, distantes dele, inimigos da graça de Deus. Mas um dia, por favor e por misericórdia, um missionário, uma missionária, um pastor, um pregador pregou João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa mensagem foi como uma seta no nosso coração, nos feriu. Oh, ferida maravilhosa, porque o Senhor fere, mas não mata. Entrou no nosso coração como uma seta. E você lembra o dia que você aceitou a Jesus? Faça um exercício de memória agora. Você lembra o dia que você chegou? Chagado, ferido pelo pecado, uma carga, um fardo de pecado nas costas,
Aí você aceitou a Jesus como Salvador, Ele tirou esse fardo de sobre você, aleluia, botou de lado, jogou no mar do esquecimento dos pecados. Eu sempre digo isso. Ele pegou, é como que simbolicamente pegou os nossos pecados, Sotonilma, botou dentro de um saco, botou uma pedra bem pesada, levou para o mar do esquecimento, jogou no mar do esquecimento e colocou uma placa bem bonita que diz assim: proibido pescar, ninguém pesca mais. Justificados, pois, mediante, aleluia, a fé, mediante o sangue de Jesus Cristo, mediante a graça de Jesus Cristo, temos comunhão com Deus e mais com os outros também. Sabe por quê, queridos? Porque santificação passa também pelo amor ao próximo. Mortificai-vos, pois, com isso eu concluo, mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Diga assim: eu ainda estou sobre a terra. Tem gente que pensa que está no céu, Jaqueline. Não? Tem gente que já acha que... Não, irmão, estamos aqui. Sinta seus pés no chão. Agora, mortifique. Prostituição, impureza, apetite desordenado. Meu Deus, que diga os garçons das pizzarias, do Sal e Brasa e dos outros restaurantes. Apetite desordenado está na mesma lista da prostituição. Olha só, irmão, meu Deus, isso é forte. Está na mesma sequência: a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Avaro, mão de vaca, não abre a mão, não dá oferta, questiona a igreja, questiona o pastor, questiona o tesoureiro, questiona a administração, quer saber quanto é, mas não dá o dízimo, não dá oferta, e quando dá, mete a mão no bolso assim, olha, e tira a nota mais crente que existe. Nada contra essa nota, mas você sabe qual é a nota mais crente? Eu não vou dizer, pergunta ao tesoureiro que você sabe. Aí ele, sabe, tacanho, a tacanheza, ou a tacanhez, a avareza, que é a idolatria, é o Deus da pessoa, é o dinheiro, o Deus. E quanto mais ganha, mais dá vontade de ganhar. Alguém pede uma oferta, alguém pede uma ajuda, não dá. Muito bem, pelas quais coisas, olha, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus, nas quais também em outro tempo, o nível, andastes quando vivieis nelas. Mas agora, para finalizar, mas agora, você está no outro nível. Mas agora, despojai-vos, ou seja, tirem também de tudo isso sobre você: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da boca. Não mintam uns aos outros, pois que já fostes despidos do velho homem com todos estes seus feitos. Isso é coisa do velho homem, tudo isso que eu estou citando aqui, obra da carne. E vos vestiste do novo, aleluia. Agora renovados em Cristo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou, que é Deus. Estamos chegando, aleluia, próximo a Deus. O céu é bem ali, aleluia. E nesse processo estamos ganhando a imagem dele, onde não há grego, olha só, não há grego, nem judeu, fala da abrangência e da magnitude do evangelho, nem há circuncisão, nem incircuncisão, não há isso, não há aquilo outro, não há fulano que é dali e outro que é da colar, não, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos nós aqui. Que Ele tenha a primazia e que nós possamos cantar como canta a missionária auxiliadora: Jesus, Tu és a pessoa mais importante deste lugar e da minha vida. Cristo é tudo em todos. Aí ele fala assim, para terminar: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha só, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, ai Jesus, diga comigo, de entranhas de misericórdia. Ai Jesus. Santificação se demonstra com misericórdia. Jesus demonstrou misericórdia, Deus mostrou misericórdia em que nós não merecíamos, mas Ele nos salvou. E aí agora a palavra nos convida: santificai-vos, revistam-se do Deus, do Espírito Santo, de Jesus, da santificação, e demonstrem isso através de quê? Como eleitos de Deus, santos,
amados de entranhas de misericórdia. E como se fosse pouco, ele diz assim: sejam cheios de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai. Oremos. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua palavra. Senhor da glória, graças porque tu nos falaste, graças porque nos tocaste, graças, Senhor da glória, porque estamos sendo convocados por ti para a santificação, Senhor da glória, progressiva, que nos prepara para a gloriosa, quando Cristo vier para buscar a sua igreja, porque no céu não entra pecado, Senhor, sabemos disso, e tu vais nos purificar definitivamente. Porém, Senhor, neste processo é difícil, é doloroso, Pai, mas nós precisamos de Ti. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Nesta oração diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas diga forte, diga, igreja, Deus quer ouvir isso de você. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Sou fraco, sou humano, sou frágil, eu preciso da tua ajuda. Diga: ajuda-nos nas nossas debilidades. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, trabalha da tua igreja, purificando, ajudando, Senhor da glória. Acende as luzes, indicando, mostrando, Senhor, o caminho certo a seguir, porque nós não queremos errar, Senhor, nos ajuda, nos fortalece cada mais na graça, blinda-nos o coração, a nossa mente e o nosso espírito. Senhor, coloca anjos ao nosso lado para nos guardar, para nos proteger, e se porventura o inimigo, Senhor, quiser tragar-nos a alma, não permita, Senhor. Queremos chegar no céu, queremos te agradar. Só aqueles que querem agradar o Senhor, levanta a sua voz e peça ao Senhor por misericórdia. Diga: Senhor, me ajuda. Só aqueles que querem chegar no céu, diga: Senhor, me cobre com o sangue de Jesus. Mas diga em voz alta, irmão, levanta a sua voz e diga: eu sinto que Deus quer que você clame pela misericórdia dele. Levanta a sua voz e diga para ele: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos ajuda a dizer não ao pecado, nos ajuda a sermos cada dia mais parecido contigo, Jesus. Nos ajuda a trilhar o caminho do Evangelho, porque é duro, é difícil, mas não é impossível. Senhor da glória, nós somos assediados pelo mundo, nós somos assediados, Senhor, pelo pecado todo o tempo. Ó Deus, somos por origem lá no Éden, criados por ti, Senhor, mas através da queda de Adão veio o pecado no mundo, mas em Cristo Jesus nós sabemos que somos vencedores. Nós sabemos que somos vencedores, Senhor, e aqui nesta noite nós queremos te agradecer pelo Calvário de Cristo Jesus. Nesta oração, Senhor, eu te agradeço pela santificação que nos oferece, Senhor da glória, pela santificação que nos prepara para a vinda de Jesus. Ajuda-nos a sermos mais santos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, lembrando do congresso de novos convertidos, que está se aproximando, breve nós vamos intensivar essas informações sobre o congresso. Aí está Alixson, a nossa irmã Laura Johanni e o nosso irmão Daniel Rafael estará pregando neste tempo tão lindo que estamos nos preparando para ele, último final de semana deste mês. Por enquanto, domingo, nós temos aqui o culto de gratidão a Deus. 8 anos? 10 anos de Gilmar curado de câncer. Lá fora não creem, mas aqui a gente crê, e contra fatos não há argumentos. Ali está Gilmar, e domingo, quem quiser saber a história dele, venha e traga mais 1 ou 2 ou 3, porque vai ser coisa para Deus assim. Ele esteve conversando comigo, a gente vai trazer aqui uns rapazes que vão filmar, a gente vai fazer uns arranjos aqui, ele me pediu permissão,
E nesse contexto, queridos e amados obreiros, eu vou contar com a ajuda de vocês, para que vocês cedam esse lugar, tá bom? Pode ser? Aí não deixe de vir todo estilo, assim, nós somos da Assembleia, tá? Então a gente vem de paletó, de gravata, todo bonitão, e a gente vai sentar ali, olha, olhando para Gilmar, glorificando a Deus. É aonde, Gilmar? Mudou? Voltou? Então precisa não? Ah, Gilmar está dizendo que não precisa. Olha, está vendo? Já podia contar com eles. É que ele tinha pedido para mim, agora mudou o plano, mas estamos no caminho, tá certo? Está tudo certo. Então, queridos, vamos receber a bênção apostólica. Irmão, eu estou tão feliz nesta noite. Deus falou com você? Deus falou. A gente chega assim preocupado, né? Senhor, eu tenho que falar sobre santificação, cuidado com a ovelha e tal, para não bater muito, porque a gente não pode bater muito não, irmã Dulce, viu? Não, hein, Cátia? Às vezes o pastor bate muito assim, aí parece que dói, fica com raiva, mas hoje foi o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus bate, ele sabe bater, não é não? Pá, bate até no pastor. Aí o pastor diz: glória, aleluia, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.